e queria agradecer o convite para fazer essa entrevista sobre gestão, que não é uma coisa que eu domine, mas que começou a me preocupar muito, né, com esse novo momento mundial, esse novo tempo mundial, como é essa gestão, né, das Uhum. pessoas, do trabalho, do tempo. Fiquei feliz e quero muito ouvir vocês sobre isso. Eu acho que a gente poderia começar. A gente está aguardando aqui o Gustavo, Uhum. mas a gente começa, depois ele chega, continua, né? Certo. Então, estou aqui à disposição para a gente dialogar sobre esse tema. Uhum. Então, vou começar dando o meu exemplo e queria que se você pudesse falar um pouco. À medida que eu estou em isolamento social, distanciamento social, o meu trabalho, que deveria teoricamente parar, ele ampliou. Só que eu não estava preparado para isso, tanto que eu tive agora uma reunião às 17 horas e essa entrevista com você e com o Gustavo às 18 horas. E também eu sou uma pessoa da área das artes, do teatro, que é uma indústria cultural, como alguns gostam de falar, que requer também uma gestão cada vez mais, digamos assim, funcional, né? Há um mito de que o artista não organiza o seu trabalho, mas por trás de uma obra de arte, seja ela qualquer linguagem, tem um produtor cultural, um administrador cultural, um gestor, um espaço, né? Mas ainda é uma área nova na cultura, a questão da produção cultural, gestão cultural, por exemplo. Eu não posso afirmar agora aqui, mas eu acredito que tem em torno de 20 anos, ou de quando começou no Brasil a Lei Sarney, que depois virou Lei Rouanet. Então, eu queria saber, gostaria que você falasse aí para os nossos internautas, é isso? Não é telespectador, é internauta, acho que é isso, né? Esse novo espectador, nesse novo momento, nesse novo tempo de Zoom, de tudo pela internet, todo mundo conectado, né? Eu gostaria que você falasse um pouco o que é gestão e como é que você vê a gestão, principalmente para os produtores de, digamos assim, da agricultura familiar, a gestão para os pequenos, não sei se é a palavra é negócios, mas para as pequenas trocas, né? Como é isso, Zé? Eu, por exemplo, me coloco nesse lugar. O meu trabalho artístico, o meu trabalho de professor de arte, eu sinto que eu preciso organizar melhor, ter uma gestão sobre isso. Você poderia falar um pouco sobre, por favor? Claro, claro. Veja bem, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: nós estamos hoje na pós-TV. Aqui nós estamos no ambiente de pós-TV, né? Nós estamos transmitindo pelo YouTube na, no canal do Instituto Artivista. Provavelmente não tenha ninguém assistindo, porque hoje nós estamos lançando o canal. Depois eu vou fazer uma edição desse vídeo e vou começar a fazer a propaganda dele e ele vai ficar lá no canal para quem quiser assistir, né? Mas ele já está sendo ao vivo, transmitido ao vivo. Eu só divulguei mesmo dentro do Instituto, não sei se as pessoas vão ter condição de assistir agora ao vivo, mas ele vai ficar lá no nosso canal e as pessoas depois vão poder assistir e tal. Eu tive a ideia da gente fazer uma entrevista sobre cada serviço que o Instituto Artivista vai oferecer, até para a gente elaborar mais isso e as pessoas também conhecerem melhor o trabalho nosso do Instituto, né?
como surgiu essa questão de gestão, né? Na Revolução Russa, quando eles concluíram, eles ganharam o processo de revolução, eles tinham uma máquina, um aparelho de Estado para poder fazer funcionar aquele aparelho de Estado. E o Lenin, então, fez o planejamento disso, né? Que foi um processo de planejamento de médio e longo prazo para poder organizar o país, né? Então, ele tinha feito um documento, Lenin, criticando muito o Fordismo, que era uma coisa bastante mecânica, né, para o trabalhador, mas ele teve que usar o Fordismo para poder organizar as fábricas, senão ele não conseguia organizar as fábricas e tal, e tal, e tal. Então, tem sempre essa polêmica na esquerda, e tem um certo preconceito na esquerda em relação ao processo de gestão. Em 1991, eu comecei a estudar isso. Eu fiz um curso inicialmente, foi o PT que me iniciou minha formação nessa área de gestão. Eu fiz um curso de planejamento estratégico situacional, que é um método de planejamento político, né? Uma pessoa chamada Carlos Matos, que era ministro do Allende. Ele era ministro da Fazenda do governo Salvador Allende, no Chile. Depois do golpe, no exílio, ele refletiu muito sobre os motivos que eles tinham perdido, e ele entendeu que não o único motivo não foi esse, mas um dos motivos deles terem perdido o governo, dele ter sofrido o golpe, foi uma debilidade no planejamento técnico-político, né? Então, ele criou uma metodologia a partir dessa reflexão chamada planejamento estratégico situacional, que é um planejamento técnico-político, né? Que você planeja tanto o trabalho operacional técnico de um governo, mas também você planeja a ação política integrando o técnico com o político. Uma metodologia que o PT, a CUT trabalharam na década de 90, muito, bastante mesmo e tal. Eu tive a oportunidade depois de ir ao Chile e fazer um curso com o Carlos Matos. Eu passei 15 dias fazendo uma oficina com ele de planejamento estratégico situacional, né? E então, aí comecei a trabalhar nos sindicatos, nas prefeituras. Eu trabalhei governo de Alagoas, prefeitura de Juazeiro, prefeitura de Alagoinhas, prefeitura de Itabuna, vários sindicatos. Eu trabalhei com essa metodologia de planejamento estratégico situacional. E depois, quando você entra numa coisa, você vai buscando outras, né? Então, você vai aperfeiçoando. Eu entendi que trabalhar o planejamento não é suficiente, que você precisa também organizar os processos de trabalho, que é diferente do planejamento, que são as rotinas de trabalho, né? Porque você tem eu aprendi o seguinte, que planejamento, um projeto, ele tem início, meio e fim, mas tem os processos rotineiros. Por exemplo, no teatro, tem lá a bilheteria, uma rotina. Aquilo você não planeja, você padroniza, é diferente. Você padroniza o trabalho, por exemplo, de uma bilheteria, mas uma peça é um projeto, porque ele tem um início, meio e fim. Então, não se padroniza uma peça, você monta um projeto e executa e finaliza aquilo, né? Mas se você for analisar um processo de bilheteria, já é um processo, não é um projeto. Então, eu comecei a perceber que os projetos, eles às vezes tinham dificuldades porque os processos não estavam bem desenhados. Os processos que sustentam os projetos. Porque se você não tiver uma bilheteria funcionando bem, seu projeto de teatro pode ir abaixo, porque você tem um processo dentro desse projeto que não funciona bem. Então, eu passei a estudar, então, além de continuar estudando planejamento estratégico situacional, eu
fui estudar os processos, como se padroniza um processo. Assim, minha experiência mais bacana de processos foi na Ouvidoria Geral do Estado, onde nós organizamos a ouvidoria e gestão de processos tem um padrão de qualidade que é a ISO 9001. Então, a ISO 9001 é um padrão para você certificar a qualidade de processo. Então, uma organização que tem a certificação ISO 9001 significa que uma organização externa veio e certificou que eles executam aquele processo com qualidade. Isso que é ISO 9001. E é um negócio, não é simples, obviamente não é simples, mas é muito interessante a ISO 9001 porque eles não impõem a organização. A organização diz assim, olha, meu processo eu organizo desse jeito. A organização que vem certificar, a certificadora, ela vai ver se você faz do jeito que você diz que faz. Ou seja, ela certifica assim. Tá bom, você está dizendo que faz, então mostre as evidências que você de fato faz assim. E se você comprovar que você faz do jeito que você diz que faz, você ganha a certificação. Então, gestão de processos é a padronização dos processos dentro de critérios de qualidade, né? Aí depois eu fui estudar, fui entender que não bastava fazer o planejamento político e o planejamento e o tático operacional das ações, que tem uma outra área de conhecimento que chama gestão de projetos. E aí isso tem uma pós-graduação. Aí eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos para entender como é que organiza projetos. Tudo isso eu fui fazendo porque eu trabalhei muitos anos na gestão pública e eu fui me aperfeiçoando no processo, porque hoje eu me considero assim, um gestor público. Então, eu fui estudando cada área, aprendendo cada área, para a gente ter uma visão. Então, eu estudei, fiz uma pós-graduação chamada, dentro de uma metodologia chamada PMI, que é uma organização internacional que padroniza a melhor forma de você executar um projeto, de você planejar e executar um projeto. E fui agregando esses conhecimentos dentro da minha caixa de ferramenta de gestor, né? E por fim, não por fim, aí depois eu entendi também que eu preciso, não sei se eu estou falando demais, mas Não, não, não. Eu me acho que está interrompe. historicizando muito bem e um pouco o que na UFBA nós temos um setor lá no programa de pós-graduação onde um professor desenvolveu uma coisa, um conceito, né, o Armindo Bião, que eu gosto muito, Zé, que é sujeito, trajeto, objeto. Ele criou, ele juntou isso, porque ele diz que é impossível você falar sobre alguma coisa, um objeto, sem que você, o sujeito, né, e o seu trajeto entre chegar até o objeto, que isso não esteja claro ou numa fala ou num texto. E você está fazendo exatamente isso perfeitamente. Você, Zé Maria, a sua trajetória até a gestão e tudo mais que atravessou esse trajeto. Então, estou aprendendo muito já. Continue, por favor. Tá certo. Então, eu fui estudar gestão de projetos. Então, eu estudei planejamento estratégico estacional, que é um planejamento técnico-político. Depois estudei gestão de processos, onde tem a ISO 9001 como uma referência maior. Estudei gestão de projetos, onde tem o PMI, que é um instituto internacional que padroniza as melhores práticas ou as melhores formas de você gerenciar um projeto, né? Pronto, essas três coisas. Quando eu achei que eu já conhecia, estamos recebendo aqui o Gustavo, que é nosso parceiro também nessa área. Eu acho que você pode dar as boas-vindas para ele aí, Lívia.
Olá, Gustavo. E aí, Bem-vindo, companheiro. tudo bem? Tudo. Vamos lá, estamos aqui conversando já um pouquinho. O Zé Maria falando dele, do trajeto e da gestão. Eu aproveitei para falar que tem um conceito que hoje é bem usado, principalmente na UFBA, que é sujeito, trajeto, objeto. Ou seja, quem é você, o teu contexto, onde você estava quando começou esse trajeto, até chegar ao objeto, no caso, a gestão. Não que você tenha que falar isso, ele começou a falar e eu percebi que ele está completamente contemporâneo, né, na sua exposição. Ele vai falando dele, desse trajeto que ele percorreu, da contextualização, e falando de gestão também, historicizando. Já falou um pouco onde começou, falou da Rússia, falou do Chile, do Carlos Matos, e um pouco também sobre o trabalho na ouvidoria como gestor público, que para ele consagrou, né, a ideia que ele vem desenvolvendo. E agora a gente estava falando sobre o ISO 9001. Bem-vindo, Gustavo. Zé Maria, você poderia fechar ou continuar Eu vou o fechar porque aí raciocínio? contextualiza mais Gustavo no processo, né? E aí já até fala um pouco como eu e Gustavo nos encontramos nesse processo todo, né? Então, eu estava falando, Gustavo, que primeiro eu comecei com planejamento estratégico situacional, depois entendi que precisava aprender sobre processos, né? E que a referência nossa para gestão de processos é a ISO 9001, e depois falei sobre o PMI. Né? Depois o Gustavo vai falar um pouco também sobre a história dele, as coisas que ele aprendeu aí. E, para concluir, mais duas coisas que eu entendi que eu precisava aprender. Né? Uma foi a gestão de pessoas. Né? Então, eu comecei em 2003 a estudar psicologia humanista, porque eu achava que conviver, quer dizer, para quem executa projetos, toca processos, são pessoas. Então, como é você criar uma boa relação de grupos e tal? Então, eu comecei a estudar psicologia humanista e depois a gente evoluiu, eu e Dani, a gente evoluiu para a comunicação não violenta, e a gente também, isso a gente traz para o processo de gestão, porque um grupo coeso ele vai executar melhor, ele vai agir melhor e vai atingir os resultados melhor. Né? E a última coisa que eu acabei estudando foram os critérios de excelência, que é uma coisa que foi criada na empresa privada, né? A Fundação Nacional da Qualidade, ela criou um conjunto de critérios de excelência e todo ano eles premiam as empresas que se inscrevem e disputam, né, a excelência na gestão. Eu cheguei a ser, durante alguns anos, juiz do Prêmio da Qualidade aqui na Bahia, na Federação das Indústrias, compreendendo que uma organização, o que são os critérios de excelência? Eles trabalham com um grupo de critérios, que é o seguinte: a liderança da organização, né, em sintonia com a sociedade e em sintonia com os seus, na organização privada fala clientes, né? Mas existe critério de excelência também para a organização pública, que é para o cidadão. Então, na organização pública fala assim: a liderança da organização, em sintonia com o cidadão e com o conjunto da sociedade, através de informações e conhecimento, executa as estratégias e planos a partir de processos com pessoas para atingir resultados. Então, o critério de excelência pega tanto estratégias e planos, liderança, cidadão, sociedade, informação, conhecimento, processos, pessoas para atingir resultados. Então, você vai analisando cada pedacinho desse dentro da organização
e numa visão sistêmica, como é que você chega ao resultado, né? Então, o que o Instituto Artivista tem a oferecer, eu acho que a gente pode fazer num segundo momento, né? Eu contei, Gustavo, desde o início, né? Aí eu me encontrei com o Gustavo em 2007 na Secretaria de Educação. Lá nós fizemos um trabalho de planejamento, de gestão de processos, né? E aí, Gustavo, falar um pouco da história dele aí nesse trabalho e também das formações que ele fez nesse período aí. E Obrigado, toda a Zé. experiência. Ok. Obrigado. Eu que Gustavo, agradeço aí. então, você pode dar sequência à questão da gestão, falando um pouco quem é você. Eu tive a ousadia, junto com meu irmão, da gente poder montar uma empresa. Naquele tempo, eu quando vim de Itabuna para Salvador, a gente estava no início da década de 90, mercado ainda fechado para a informática, muito curioso, né? A gente sempre lidando com essa área de mais de era muito limitado para as pessoas essa área de tecnologia, mas aí a gente começou a gente com uma certa dificuldade, e aí começamos a vender equipamento de informática em casa. Então a gente comprava da loja, aí anunciava no jornal à tarde o nosso telefone de casa, e aí a gente tinha um acordo que se eu vendesse, ele ia entregar, né? Que a gente entregava de ônibus. Aí, porque não podia o vendedor entregar o negócio, quem entregar era outro. Imagina. Muito bom, muito bom. E aí, quando eu vendia, ele entregava, e quando ele vendia, eu entregava. E no nosso fornecedor, a gente vendia aquelas impressoras LX300. Não sei se vocês lembram. Era aquela impressora de 80 colunas de formulário contínuo, né? De agulha. Sim, E lembro, aí claro ele, que lembro. e aí o cara Anderson, né, depois virou um grande amigo nosso. Ele era dono de uma empresa que distribuía informática para tudo que era canto, computador, tudo. Ele disse: rapaz, eu vou contratar vocês, porque vocês estão vendendo mais do que eu vendo aqui. Não é possível. Você compra na minha mão e vende mais do que você do que está aqui. Não tem condições. Só que eu estudava. Meu irmão já tinha acabado de sair do segundo grau. Aí João disse: rapaz, é o seguinte, eu vou trabalhar com ele, que está precisando, e você continua estudando, né? E aí foi um gap, né? Porque era primeiro ano, meu irmão já tinha saído, o Anderson, ele estava montando uma outra empresa e meu irmão foi tomar conta dessa outra empresa. Aí depois ele tem o longo do tempo, depois que eu saí no terceiro ano, eu fui vendedor de uma loja de shopping, fiquei trabalhando 1 ano e meio numa loja de shopping. Aí foi que eu tive um pouco mais de noção de como é a gestão, porque eu tinha só 18, não, desculpe. Eu tinha só 18 anos, né? E eu tive o primeiro contato de treinamento, que foi com o Grupo Friedman. É um grupo de consultoria na área de vendas, tal, e aí você era robotizado, né? Você dizia, você tinha que passar pelas respostas, ele treinava você atendendo ao vivo, via se você estava passando por todo. Foi o primeiro treinamento que eu tive, para ter noção do que é processo, né? Porque o cara treinava você como se fosse um produto. Então você tinha que, a cada resposta do cliente, você tinha que gravar o que você teria que falar para ele, para não perder aquela venda. E isso eu já tinha já 1 ano, né? 1 ano e 2 meses de empresa. Aí eu virei para minha gerente, eu disse: eu não vou me submeter a essa merda, não vou. Isso aqui é maluquice. Eu não sou vendedor para poder. Ele nem sabe quanto é que eu vendo para poder vir me aplicar um treinamento desse, tal. Ela: não, Gustavo, venha, você está perto de ser gerente. Eu disse: não, imagina, eu com 19 anos. Eu: não quero, não. Aí eu saí, levei meu primeiro calote, porque não depositaram meu FGTS, no FGTS, não recebi seguro-desemprego, porra nenhuma. Eles me demitiram. E aí eu fui trabalhar com meu irmão. Ele já estava, ele fez um acordo com o Anderson. Anderson ajudou ele a montar uma empresa para ele. Eu fui trabalhar com ele. E a gente ficamos trabalhando nessa área de gestão
ou na empresa de informática, ele cuidava da área financeira, mas na área financeira eu ficava mais na área de comercial. E aí eu vi que nesse tempo eu perdi um pouco de tempo, sabe? Eu acho que um pouco de maturidade, um pouco de orientação. Eu perdi um pouco de tempo, porque eu fiz vestibular para engenharia, naquela época católica, só tinha duas faculdades aqui. Eu não passei, mesmo porque eu estava trabalhando, não consegui chegar para fazer vestibular. E aí eu emendei com isso e ficamos nisso, de Gustavo, de 94, 95 até 2000. Aí quando a gente viu, aí a gente foi aprendendo com a vida, né? Aí a gente tinha acumulado um capital, né? Tínhamos acumulado um capital, nós vendíamos, a gente tinha um planejamento de venda bom, começamos a vender os monitores LG, os produtos LG. A fábrica de São Paulo veio conhecer quem era esse cara da LG, né? Aqui na Bahia, que vendia tanto monitor LG, porque era o mais caro que tinha, porque você vendia. Aí a gente fez uma amizade com o pessoal, fizemos um contato, uma parceria com o pessoal, e aí a gente abriu a oportunidade de montar uma fábrica, né, no polo de Ilhéus. Começamos os estudos para poder fazer, fizemos levantamento de área, tudo certinho, mas foi no ano que a FHC flexibilizou pela primeira vez o dólar. E aí a gente levou um tombo grande, trabalhamos um ano posterior todinho para poder pagar a dívida, e aí a gente disse assim, velho, eu vou voltar a estudar. Aí meu irmão disse, também vou. Disse, então você vai primeiro, ele disse para mim, você vai primeiro, que aí eu vou ver o que é que eu faço, eu vou aguentar mais um ano aqui, e depois aí eu vou. Aí eu entrei para fazer administração, e fiz administração, fiz comércio exterior, fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos. No meu último ano de graduação, um amigo meu do Estado disse, Gustavo, estou precisando de ajuda para poder montar a matrícula do Estado. E eu preciso de você. Eu acho que é só você que consegue me ajudar. É um amigo meu de colégio, né? Da época de infância, da época de adolescência. Henrique, você já conhece Henrique. E aí eu fui e comecei com o PST, né? Acompanhei aquela derrota traumática para o pessoal da direita, né? A derrota de Paulo Souto. Eu acompanhei aquilo ali. Todo mundo crente que ia ganhar, levaram um tombo. E aí foi o grande divisor de águas, né? Para mim, porque foi onde eu aprendi o que é gestão, né? Eu aprendi o que é realmente processo, aprendi o que é gestão pública, eu conheci gestão privada através dos fornecedores e dos clientes do Estado, né? Conheci projetos, conheci Zé. Eu entrei lá em 2005, o Zé assumiu lá em 2007. Consegui ter Zé, através da gestão, tive a oportunidade. E aí a gente começou, e aí eu aproveitei as oportunidades para poder me aprimorar, né? Para poder conhecer melhor o que é processo, conhecer melhor o que é projetos, gestão. Logo depois da matrícula, nós fizemos o acompanhamento da matrícula através da metodologia PMI, de gerenciamento de projetos. Zé Maria teve a visão de trazer alguém da Prodeb para poder estar com a gente, para poder estar acompanhando. A partir dali, nós conseguimos ter um resultado bom, não foi, Zé? Foi um resultado. Fizemos a matrícula mais barata da história da Bahia, né? Sem desempregar ninguém, sem nenhum ruído na mídia, sem caos, sem nada. Uma matrícula que era 9 ou 10 milhões, alguma coisa assim, nós fizemos por 3 milhões de reais. No final, a gente já mudou todo o processo, porque era um processo feito dentro da secretaria, a gente transferiu o processo para as escolas, no final não custava mais nada, de 10 milhões passou a não custar nada. Exato. A gente precisava só melhorar os equipamentos das escolas e tal, mas era algo de suprimentos para a escola. Então eu queria então que vocês dois... O processo se incorporou à rotina da rede, né?
Tá, eu queria então, Gustavo e Zé Maria, que vocês dois tentassem falar o pensamento disto. Eu entendi, a matrícula estava na secretaria, passou para a escola, que estava 10 milhões, entre aspas, não tinha mais custo. Mas, por trás disto, tem um pensamento, tem uma lógica, né, de gestão. Vocês poderiam falar um pouco qual é o pensamento, ou qual foi o pensamento que altera da centralização da secretaria, leva para as escolas e reduz o gasto milionário? O pensamento nosso era o seguinte: a gente, como a educação no Brasil, o recurso é escasso, né? O pessoal diz, mas a educação boa é na Finlândia, só que lá é 40% o imposto sobre herança. Então, aqui no Brasil, a gente tem pouco recurso para financiar a educação básica, principalmente toda, né? Superior toda. A lógica nossa era o seguinte: a gente precisa economizar ao máximo os custos meios para o recurso ir para o finalístico, né? Então, por exemplo, a gente, esse recurso de 10 milhões que a gente economizou na matrícula, a gente botava na escola, para a escola fazer uma pequena reforma, para a escola comprar um equipamento. Comprar equipamento. Então, exatamente. A nossa lógica era, olha, reduz custo em todas as atividades meio para a gente poder ter dinheiro na ponta para melhorar o finalístico, né? Esse era a nossa política mais global. E tecnicamente falando, o processo perfeito, o resultado bom é aquele que é fruto de um processo, né? E não fruto de uma atividade específica. E a matrícula era uma ação específica que era desgarrada de todos os outros processos da Secretaria de Educação. Ou seja, você criava ali um evento solto, né? Um evento que ele existia e depois sumia da secretaria e depois subexistia. Então, ou seja, naquele momento a transformação principal foi que esse processo ele já estava fazendo parte da rotina normal da unidade escolar. Então, ou seja, isso saiu do controle da secretaria, do controle que eu falo dessa operacionalização mais miúda da secretaria, que tem que se ater à gestão, e também deixou de ser, passou a evitar também outros tipos de ações que já estavam ali, né? Já tinham virado alguns comportamentos que já não eram mais adequados, tal, que poderiam até comprometer a transparência e a lisura do processo. Mas, enfim, eu acho que quando você pega um processo dessa magnitude, que acontece, viu, Lico? Para quem não sabe, a matrícula ela é o primeiro grande evento do Estado que acontece em 417 municípios ao mesmo tempo, em um momento em que o orçamento está fechado e que em plenas férias, em pleno verão, né? Então, ou seja, a gente trabalha num cenário que tem tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar errado. E a gente, na verdade, conseguiu manter isso e que é o resultado de hoje, né? Já mexeram, já algumas coisas já melhoraram, já aprimoraram, e controlando todos esses riscos, todas essas expectativas e todas essas situações. Sim. E então vocês ficaram na educação por um período. O Zé Maria já havia dito aí depois disso experiência na ouvidoria. Isso aí depois disso, passamos 12 anos, 11 anos. Eu passei 12, 7 anos lá. Eu passei 7 anos. 7? Uhum. 7 anos, de 2007 a 2014, eu fiquei até 2016, né? Zé fez algumas mudanças, me convidou, eu fui para uma área financeira, mais voltada para a parte de gestão, e lá fizemos também uma grande mudança, né? Fizemos todo o estudo de processo dessa área, dividimos esse setor em dois, criamos uma coordenação em gestão de contas escolar, passamos a analisar, a dar transparência
a todos os recursos encaminhados diretamente para as unidades escolares. Isso dentro do processo, não é? O resultado disso, ele é resultado do processo, não é um resultado voluntário. Eu estou falando o seguinte, não é Gustavo que vai lá e lança aquele recurso para poder mostrar ao cidadão rico que ele gastou. Não. Aquele número que está lá, ele é resultado do processo interno da Secretaria de Educação, inerente à vontade de Gustavo, que se Lico vai ver ou não. Aquele processo ali, aqueles números vão estar ali. Então, enfim, nós conseguimos melhorar, tirar dos papéis, né, que ficavam lá escondidos para a comunidade escolar. Escondidos que eu falo, ficavam... É difícil, né, você pegar papel para ficar analisando. Hoje você pode ir, Lico, no portal. Isso é fruto de estudo de processo de gestão, né? Você pode ir lá no portal e ver quanto uma escola gastou em merenda escolar, quanto a escola gastou em manutenção escolar, em obra. Ou seja, a comunidade escolar hoje, desde 2010, que ela está tendo esses resultados no portal. E tem todo um ciclo, né, de aprovação, de análise de prestação de contas. Conseguimos colocar dentro desse automatizado cerca de 8.000 prestações de contas por ano. Isso tudo era feito à mão, era um trabalho desumano. As pessoas passavam 2, 3 meses viajando, voltavam, virava do dia para a noite para poder fechar uma prestação de contas para encaminhar para o MEC. Chegamos ao nível de apenas apertar um botão e encaminhar os resultados para o MEC de 8.000 prestações de contas. Enfim, essa secretaria, essa coordenação ainda está lá, né? Ninguém mexeu, é uma coordenação referência, e somos referência esse ano, e somos referência no Brasil todo, na área de prestação de contas de merenda escolar e de manutenção escolar no MEC, né? A ponto do governo federal ligar para pedir permissão para replicar esse modelo para o resto do Brasil. E isso é estudo de processo, estudo de gestão, né? Depois disso aí, eu fui para a área de contratos, né? Não tive muito tempo de desenvolver um trabalho bom lá, mas conseguimos fazer a parte de gestão de contratos, de serviços terceirizados. Fiquei 9 meses nessa área, quando saí em junho de 2016. Junho de 2016 saí. E até então, depois fui para a área privada durante 3 meses e a gente seguiu com o Zé na ouvidoria geral, que foi quando a gente teve a ousadia de implantar uma ISO. Foi 9 meses, foi, Zé? O tempo de uma gestação, foi? O tempo de uma gestação. Em 9 meses, ninguém acreditou, ninguém acreditava, ninguém que eu falo assim, muita gente não acreditava, mas conseguimos certificar a ouvidoria geral do Estado, que nada mais é do que outro estudo de processo. E aí, Zé, eu realmente entendi de fato. De fato, eu falo assim, na prática, o que é processo, porque a ISO ela é 100% processo, ou 99%, tem um pouco de... Eles melhoraram um pouquinho, humanizaram um pouquinho a ISO, mas é processo. E seguimos, e tínhamos outros estudos à frente, mas não deu tempo de a gente continuar, mas é isso. Certo, e agora, a jornada Gustavo, foi essa. Você e Zé Maria se reencontram e criam, né, um instituto chamado Artivista, que é como se fosse um guarda-chuva com várias áreas, e vocês vão oferecer os cursos de gestão. Zé Maria, Gustavo, vocês poderiam falar um pouco da expectativa e quando esse instituto começará a oferecer esses serviços, para quem vocês pretendem continuar atuando na área da educação, na área social, ou é aberto para todos, na área privada? Como é que será essa gestão do Instituto Artivista? Veja bem, a gente então mostrou aqui que a gente já é uma área que a gente conhece bem e a gente está oferecendo, né, pelo Instituto Artivista, para organizações populares, para organizações da economia solidária, uma cooperativa, um grupo de teatro, ou seja, uma organização que
que tem a necessidade de aperfeiçoar, né, sua gestão, né? Na qualidade, né, a gente chama, o povo que trabalha com qualidade diz que a qualidade é uma melhoria contínua, né? Você não existe perfeição, né? Por exemplo, nas empresas que disputam o Prêmio Nacional da Qualidade, Prêmio Nacional, o maior, as empresas podem alcançar até 1.000 pontos. Então, elas alcançam, assim, as que ganham o prêmio alcançam 800 pontos, 800 e poucos pontos. Não existe perfeição no processo, né? Então, é um processo de melhoria contínua. Nós estamos disponibilizando esse nosso conhecimento para organizações, tanto para cooperativas, organizações populares, organizações da economia solidária, mas também para organizações públicas, né? Uma secretaria de educação, uma prefeitura, ou seja, esse nosso conhecimento de gestão, né? Ele pode ser tanto aplicado para organizações públicas como para organizações Terceiro setor. terceiro setor, uma ONG, da sociedade civil, ou seja, para todas essas organizações a gente oferta, né? Certo. Bem, eu gostei bastante aí desse primeiro papo, né, do canal do Instituto Artivista. Queria que vocês fizessem os comentários, observações finais, como quiserem. Eu acho que tanto Gustavo quanto Zé Maria, depois de conseguirem desenvolver na educação e na ouvidoria, agilizar, fazer esse processo de gestão funcionar, chegar ao ISO 9001 na ouvidoria do Estado, que vocês dois terão realmente uma possibilidade de democratizar esse conhecimento em todo o setor, tanto na Bahia quanto no país. Eu queria que vocês falassem, né, para se despedir aqui dos nossos internautas, nesse primeiro programa do Instituto Artivista, como é que vocês pensam, como é que funcionará esse contato, ou o que quiserem falar. Eu acho que Gustavo... Sim, Gustavo, você quer começar? Não, pode começar. Porque parou aqui um pouco. Aí eu tava mexendo. Pode começar, Zé, eu não vi direito, não, mas pode começar. Então, veja bem, isso, nós estamos fazendo a primeira transmissão aqui na Pós-TV do Instituto Artivista, né? A gente, inclusive, agora a gente pode divulgar, né? Nós queremos fazer uma entrevista com cada grupo, ou cada equipe, ou cada pessoa que oferece um serviço através do Instituto Artivista. Nós estamos finalizando o processo de registro do Instituto para ofertar esse trabalho para as organizações. Hoje eu tive uma reunião, agora 4h30, terminou 5h45, eu vim para cá, com a Valdirene, lá de Pintadas. Ela é presidenta de uma cooperativa e que tem uma agroindústria de polpa de frutas. E eu já vou começar, né? Não vai ser pelo Instituto, mas vai ser pelo Instituto também, vai ser nós, né? Vou começar a fazer um trabalho com ela de analisar, ajudá-la a analisar os processos de lá da cooperativa, da agroindústria, para a gente ir montar um processo de melhoria contínua dentro da agroindústria. Quem sabe, se eles quiserem ir para uma certificação da ISO e tal na agroindústria deles. Então, nós já estamos à disposição, né, para trabalhar esse item específico, né? Estamos finalizando aí o processo de registro. Vamos também disputar os editais que aparecerem para essa área, para a gente poder ofertar esse serviço nosso, né? Obrigado, Zé. Gustavo?
O Instituto é uma grande surge como uma grande oportunidade, uma grande ferramenta. Eu acho que esse recurso, né, Zé e Lico, esse recurso ele tem que a gente está diante de tantos problemas e diante dessa situação. Acho que esse recurso ele surge como oportunidade, né, da gente poder se comunicar com o interior, para a gente poder prestar consultoria, para a gente poder estar conversando com o pessoal de Pintadas, estar conversando com o pessoal do Sudeste, do Leste, de onde for. Eu acho que a gente tem que desenhar, a gente vai desenhar, né, esses produtos direitinho para poder estar oferecendo através do Instituto. E é isso, o Instituto falta muito pouco para poder estar ativo. Acho que a gente já está funcionando, né, Zé? Já estamos funcionando, já estamos funcionando. E é isso. Desejar essa boa sorte e esperar os outros agora que venham fazer entrevista para a gente poder assistir. Maravilha. Queria agradecer mais uma vez o convite a ser a pessoa a entrevistar vocês dois desse setor, né, da gestão, e vida longa ao Instituto Arte Vista. Tem mais gente assistindo?